noite, que o teu Espírito regue durante a semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Tá feliz de estar na casa do Senhor? Benção, né? Eu tinha 2 avisos e eu só estou lembrando de um. Então eu vou dar um aviso só. Irmãos, a igreja recebeu uma quantidade de cestas básicas. Graças a Deus por isso, né? Foi abençoada para poder estar abençoando outras pessoas. Então, se você está conosco e necessita de uma cesta básica, você vai procurar o pastor Sandri, que vai estar ali com a mão levantada, e você vai estar retirando com ele, com a pastora Miriam, a cesta básica para você, sem dificuldade, sem problema, sem nenhum constrangimento. Amém? Bruno, eu não preciso de uma cesta básica, mas eu conheço uma pessoa que está necessitando de uma cesta básica, ou eu conheço 2 pessoas, 3 pessoas que estão necessitando. Você vai procurar o pastor Sandri e você vai falar, pastor, eu conheço pessoas que estão precisando, gostaria de levar até elas. Você vai estar retirando essas cestas básicas e você vai estar evangelizando por meio ali de levar um mantimento e abençoar essa casa. Glória a Deus por isso. Então aproveite essa oportunidade, evangelize, receba se você está precisando, seja abençoado. E se você não está necessitando, abençoe quem você possa conhecer que está necessitando. Glória a Deus por isso. Bênção de Deus. Algumas pessoas hoje não vieram por conta do feriadinho aí de terça, algumas pessoas vão emendar, mas seja aqui, seja no online, o importante é nós estarmos com o nosso coração adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Glória a Deus por isso. Como a Laira adiantou aqui, hoje, se você viu a nossa arte aí nas redes sociais, o tema da nossa mensagem é prevenção. Prevenção espiritual. Né? Nós passamos aí pelo Setembro Amarelo, que é a prevenção emocional, falando sobre os cuidados emocionais, psicológicos, sobre o suicídio. Nós temos aqui o Outubro Rosa, que nós estamos passando, que é para as mulheres, a prevenção. Nós vamos entrar no Novembro Azul, né? Cada mês é uma cor. Prevenção masculina. E é importante que a gente se conscientize disso, a gente tem que cuidar do nosso corpo que Deus nos deu, né? Cuidar daquilo que Deus nos confiou para cuidar, que são o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso físico, né? Estamos aqui com o professor de tênis, né? Tem que cuidar do nosso corpo, fazer um esporte, aproveitar e fazer o merchan do nosso atleta aqui da igreja. Então você precisa cuidar do seu corpo, do seu físico. Então é importante a gente se prevenir, fazer os exames preventivos. E nesse sentido, eu vou aproveitar para fazer aqui uma analogia com a prevenção espiritual, que também é necessário que nós, como cristãos, filhos e filhas do Senhor, possamos aprender o que Deus nos ensina por meio da sua palavra sobre prevenção espiritual. Mas, Bruno, a Bíblia fala sobre prevenção espiritual? Fala e muito. Do começo ao fim, o Senhor está falando para a gente tomar cuidado, para a gente se prevenir, para a gente cuidar e guardar o nosso coração. O que a Bíblia fala? Guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida eterna. O que é isso, senão uma forma da gente prevenir as nossas vidas a nós mesmos? Deus está falando, olha, aprenda a guardar teu coração. Por quê? Porque no nosso coração tem todas as nossas emoções, não é verdade? Então guarda o teu coração, para que você não se torne refém das suas emoções, para que você não haja por impulso, para que você não seja aquela pessoa precipitada, que lá em Provérbios o sábio diz que aquele que age de maneira precipitada comete pecado, porque na precipitação a gente age pautado pelas nossas emoções. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, porque hora que é uma coisa, hora que é outra coisa. Ele não para pensar e racionalizar com sabedoria sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Então Deus fala, olha, guarda o teu coração. Cuidado com as suas emoções. Não haja no ímpeto, na precipitação das suas emoções. Isso é ou não é prevenção espiritual para as nossas vidas? Isso nos livra de tantas coisas, de tantos erros, de tantos maus entendidos, não é verdade? Se a gente guardar o nosso coração. Então a Bíblia é rica em conselhos, em formas, em caminhos que nos ensinam a termos prevenção espiritual nas nossas vidas. Então, por exemplo, o Gil vai por aí um versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Depois você lê o capítulo inteiro em casa. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, não apaguem o espírito. Ele está falando para a igreja que está na região da Tessalônica. Não apaguem o espírito. Olha, cuidado para vocês não viverem a vida de vocês no automático,
de maneira insensível à voz de Deus nas suas vidas. Estão entendendo isso? Então ele fala, não apaga o espírito. Ele faz uma analogia, assim como você tem ao fogo. Imagina uma vela, o fogo, a chama do fogo. Se você soprar sobre ela, ela não apaga? Se você não cuidar dela, o fogo também não apaga? Eu e a Lara tiramos um tempo de férias para nós, que a gente estava precisando, já tinha muito tempo que estava trabalhando, a Lara trabalhando aí na frente do Covid, graças a Deus. E aí a gente parou, falou agora, novos planos, o que vai ser daqui para frente, não sabemos, mas nós precisamos recarregar as energias. Aí a gente foi para um lugarzinho que estava muito frio, para a gente era muito frio, 7 graus. E aí a gente pegou, tinha lareira, acendemos o fogo, e como o frio era muito úmido, se você não jogava mais lenha, o fogo acabava. O fogo era extremamente quente, mas se eu não cuidava do fogo, se eu não cuidava de alimentar aquele fogo, o vento úmido, o clima úmido, aquele frio gelado úmido, rapidamente aquela fogueira acabava da lareira. Então tinha muita lenha, tinha muito calor, mas se eu não cuidava, ou se a Lara não ia lá e colocar mais lenha, acabava o fogo. E aí o apóstolo Paulo vem e faz uma analogia perfeita. Ele diz, olha, não apaguem o espírito. Assim como tem um fogo, se você não cuidar, ele vai apagar. Se você não alimentar a chama, o calor, cuidado também com o seu espírito. Com o Espírito de Deus que está sobre a sua vida, para ser melhor. Então, como é que a gente pode cuidar, fazer essa manutenção? Você tem ido à igreja, seja no presencial, seja no online. Você tem lido a Bíblia, feito seus devocionais. Você tem orado ao Senhor. Você tem feito das suas orações um instrumento mais amplo do que apenas levar pedidos, mas também de aprender a agradecer, mas também de aprender a consagrar sua vida a Deus. Você tem utilizado das suas orações para estabelecer uma comunicação com Deus, assim como um filho estabelece uma comunicação com seu pai. Se nós chamamos o Deus a quem nós servimos de pai, então nós temos nos relacionado como filhos de um pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a gente aprende a fazer essa manutenção para que o fogo do Espírito não se apague, mas para que ele continue vivo na igreja de Cristo Jesus, porque é isso que nos torna a igreja de Cristo na terra, capaz de também de levar o amor para as outras pessoas. Quando a gente canta, Espírito vem me incendiar, não foi assim? Vem me incendiar, o que é isso? Vem queimar no nosso coração, trazer propósito para as nossas vidas, nos trazer um rumo, e que a gente possa, como igreja de Cristo Jesus, tendo o coração queimando por Jesus Cristo, também transbordar isso, incendiar a nossa cidade, a nossa comunidade, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo amor de Cristo. Glória a Deus por isso. Então ele fala, não apaga o espírito, isso é preventivo. Próximo versículo. Não tratem com desprezo as profecias, mas põem à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Quantas pessoas se perdem na caminhada cristã porque escutam algo, porque alguém disse algo para essa pessoa, e essa pessoa ela esquece do que o apóstolo fala de maneira preventiva para a igreja de Cristo. Olha, ouve tudo, mas ponham à prova todas as coisas e retém apenas o que é bom. Ouve todas as coisas, todas as profecias, tudo que é dito. Pode ouvir, não tem problema, mas você vai ouvir e você vai filtrar. Você vai buscar na palavra de Deus e falar assim, não, mas isso daqui não tem sentido. Isso é muito legal, é muito confortável, me traz uma sensação tão boa, mas isso não tem sentido na palavra de Deus. Eu vou orar, eu vou pedir para Deus, eu vou fazer prova. Eu falo, Deus, eu ouvi isso, alguém me falou uma coisa, mas eu não quero viver em cima, pautado sobre o que as pessoas falam a meu respeito. Eu quero viver sobre aquilo que os céus declararam a meu respeito por meio de Cristo Jesus. Quem está entendendo isso? A vida muda. A gente não vive refém das palavras de pessoas, mas a gente vive no propósito que Deus declarou e preparou para as nossas vidas. Isso é preventivo. Verso 22. Afastem-se de toda forma de mal. Olha o que a Bíblia nos ensina. Afastem-se de toda forma de mal. Ah, Bruno, mas ali, o que é ali? É só um ambiente que às vezes eu frequento, que às vezes eu vou, mas tem forma de mal ali. Existe algo ali que pode contaminar o teu coração. A Bíblia está dizendo, com cuidado. Afastem-se de toda forma de mal. Às vezes a gente acha
que a rasteira que a gente pode receber, ela é rápida. Não. A gente cai na nossa vida, na nossa caminhada cristã, justamente porque é aos poucos, justamente porque a gente não percebe, justamente porque as formas que o mal pode aparecer vai entrando pouco a pouco no nosso coração. Porque a gente acha assim, não, isso daqui não interfere, isso daqui não dá em nada, isso daqui não me afeta. Isso daqui não me... E nesse daí de não me afeta, nós temos milhares e milhares de pessoas que sofrem com dificuldades relacionais, com vícios, etc, etc. Por quê? Porque o pouquinho nunca afetou, mas quando chega no todo, a pessoa está toda desconstruída por dentro. É ou não é verdade? Então a Bíblia diz, se afaste de toda forma de mal, porque de toda forma de mal você se afastar, você pode viver uma vida segura, preventivo. O Gil vai colocar outra passagem para a gente, que está lá em Provérbios 3. Capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Ah, Bruno, eu queria desfrutar de uma vida mais paz no coração, mais próspera, onde eu possa desfrutar. O que é prosperidade? A prosperidade é ficar rico? Não, riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Se fosse a mesma coisa, não tinha dois conceitos separados. Como tem dois conceitos separados, cada um uma coisa. Então, prosperidade é eu poder desfrutar da minha vida dentro das condições que eu vivo. Eu posso ter muito, ou pouco, ou mais ou menos, ou muito, ou muito pouco, e eu ser próspero. Porque eu estou sabendo desfrutar dentro daquilo que eu tenho, daquilo que Deus me concedeu. Eu tenho paz no meu coração e eu tenho condições de desfrutar da minha vida. Quem está entendendo isso? E aí ele fala, você quer desfrutar de uma vida que se prolongue? Que você possa desfrutar de paz e prosperidade? Então guarde no teu coração. O que eu vou guardar no meu coração? Mágoa? Ressentimento? Vou guardar no meu coração planos próprios, que eu nunca consegui, eu fico chateado comigo mesmo, frustrado, porque eu nunca alcancei aquilo que eu queria alcançar? Não, eu vou guardar no meu coração os ensinamentos daquilo que Deus tem para a minha vida. E aí ele continua dizendo, verso 3, que o amor e a fidelidade jamais te abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, ou seja, ele está enfatizando, olha, guarda o amor e guarda a fidelidade. Eu já disse sobre a fidelidade. Fidelidade é ser fiel a alguém. Então, se a gente fala de fidelidade a Deus, eu já dei o exemplo. Quando eu chego para o pastor Luiz e falo, pastor Luiz, eu vou entregar essa situação para você resolver. E entrego na mão do pastor Luiz. Aí o pastor Luiz vira as costas, eu viro as costas, e eu vou lá eu mesmo resolver a situação. Eu estou sendo fiel ao que eu acabei de fazer, o compromisso que eu assumi com o pastor Luiz, eu estou sendo fiel a ele, esse compromisso? Não, eu estou sendo infiel. Então, se eu entrego nas mãos do Senhor, eu tenho que aprender a descansar. Se eu digo que eu sou filho de Deus, eu tenho que me aprender a relacionar com Deus Pai. Eu preciso ser fiel àquilo que eu professo de fé. Estamos entendendo isso? Então ele fala, guarda o amor, guarda a fidelidade. Verso 4. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Preventivo. Formas preventivas de vivermos a nossa vida. Verso 5. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, Ele endireitará o seu coração, o seu proceder, a sua vida. Aprenda a reconhecer a Deus em todos os caminhos da sua vida. Ah, lá no meu trabalho é uma dificuldade. Reconhece Deus no seu trabalho. Aprenda a reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Ah, na minha casa não tem jeito. Reconhece a Deus lá na sua casa. Reconhece a Deus nas suas finanças. Reconhece ao Senhor nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus estudos. Reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, que o Senhor corrija o meu coração, que o Senhor guie os meus passos. Amém. Mas primeiro aprenda a reconhecer Ele em todos os teus caminhos. Para que Ele então possa fazer o trabalho dele. É preventivo. Versos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos.
Saúde ao corpo, quando a gente sabe viver a nossa vida de maneira preventiva. Irmãos, nós precisamos aprender a viver de maneira preventiva. Para o nosso corpo, fisicamente, mas também espiritualmente para a nossa alma. Glória a Deus por isso. Então, nesse sentido, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Ezequiel capítulo 33. Você que está com sua Bíblia aí, seu aplicativo. Ezequiel capítulo 33. Amém? Todos acharam? Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue eu irei requerer da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu irei requerer da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Amém? Vamos então entender o que está acontecendo. Bruno, eu li, acompanhei e não entendi muito bem. Vamos lá. O Senhor chama Ezequiel, que era profeta nesse tempo, que Deus levantou como profeta do Senhor para o seu povo. E ele diz assim, lá no verso 1, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos teus termos e o constituir por seu atalaia. Veja bem, pode voltar no verso 1, Gil. Verso 2, verso 3. Então nós estamos vendo agora o profeta falando exatamente o que Deus falou com ele. O que Deus falou com ele? Ele falou assim que o povoado, eles viviam na cidade, a cidade tinha muros, porque eles não tinham uma nação assim como era de hoje, então cada um por si. Então o povoado, a cidade ou a nação, como for ser chamada, ela se fechava nos seus muros. E era comum ter uma torre alta de vigia. Assim como hoje é comum a gente ver uma torre alta de vigia. E lá em cima ficava quem na torre alta de vigia? Pasmem vocês, o próprio vigia. Também chamado de atalaia. Então o atalaia era o vigia. Era a pessoa, o sentinela, que ficava lá no alto, responsável por, pasmem vocês de novo, vigiar e guardar. Então o atalaia, o vigia, o sentinela, está lá na torre e ele fica olhando. Ele fica olhando para onde? Para dentro da cidade?
ele fica olhando para fora da cidade. E se vier a espada, ou seja, se vier ladrões, salteadores, ou até mesmo um exército inimigo contra a sua cidade, ele é responsável por pegar uma trombeta. Por que ele não tocava um sinal? Porque não tinha eletricidade, então não tinha como tocar o sinal. Então ele pegava a trombeta, e ele soava a trombeta, um grande sino, e a cidade sabia que aquele som representava o perigo se aproximando da cidade, de forma que as pessoas daquela cidade se preparavam para o perigo iminente. Eles iam se esconder e aqueles que estavam aptos para guerrear iam para o fronte para poder defender a sua cidade. Estamos entendendo isso? Então esse era o procedimento. O Senhor falou assim, filho do homem, fala ao povo, que o povo, dentro do povo vai ter um homem. Esse homem será constituído como atalaia. O que Deus está falando para nós hoje? Olha, vamos entender uma coisa. Que dentro desse mundão aqui, eu constituí um atalaia. Eu constituí a minha igreja. Glória a Deus por isso. A minha igreja está de prontidão. A minha igreja está no lugar alto. A minha igreja, na sua forma de adoração, de santidade, de devoção, está nesse local, nessa torre de vigia. Eu constituí a minha igreja como atalaia na cidade de Uberaba. A minha igreja, a igreja de Cristo Jesus, espalhada em várias portas abertas, denominações, eu levantei como atalaia. Vamos entender que você, que eu, somos atalaias, sentinelas que o Senhor levantou na nossa comunidade. Aonde o Senhor te colocou, aonde você está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você vai, as pessoas que Deus tem confiado ao seu convívio, você é o atalaia do Senhor lá, glória a Deus por isso. Você é o sentinela, a pessoa que Deus levantou lá. O Senhor levantou a igreja dele como atalaia nos tempos de hoje. E Deus está falando, olha, quando o atalaia, vendo a espada chegando, o perigo chegando, e ele fica quieto, se ele não falar nada, o perigo vai chegar, vai tomar a cidade e vai causar morte e destruição para as pessoas. E eu vou requerer a responsabilidade, está toda sobre o atalaia. É isso que ele está falando. Eu vou requerer o sangue dessas pessoas da mão do vigia, do sentinela, que dormiu num ponto. Mas se o sentinela, se o atalaia viu o perigo chegando, comunicar, falou, ó, o perigo está vindo. E essas pessoas falaram assim, não quero nem saber. O perigo vem, a espada entra, causa todo o prejuízo, o dano. O Senhor está falando que o atalaia cumpriu o seu propósito, sua responsabilidade. Não existe culpa sobre o atalaia, por mais que as pessoas não tenham ouvido o que ele falou. Então o Senhor está falando, eu constituí como atalaia a minha igreja na cidade de Uberaba. Eu constituí como atalaia você e eu na nossa comunidade. Nós somos atalaias do Senhor, sentinelas do Senhor, pessoas que Deus colocou com um propósito de poder estar alertando as pessoas que estão nessa vida sem nenhum sentido, sem nenhum propósito, que ainda não entenderam que Cristo Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. Então hoje nós estamos aprendendo mais uma responsabilidade da igreja de Cristo Jesus. E se é a responsabilidade da igreja de Cristo Jesus, é minha e sua também. De atalaia, de sentinela, de vigia, de uma pessoa que está atenta e comunica. Então onde eu estou inserido, onde Deus me colocou, o ambiente de influência que Deus me colocou para ser atalaia, as pessoas que Deus confiou ao meu convívio para eu poder ser o sentinela, quando eu vejo uma pessoa vivendo a sua vida e essa pessoa me dá uma abertura, eu vou lá e falo, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, meu querido, meu amigo, minha amiga, não faz isso não, não vai por esse caminho. Deixa eu te falar, isso daí vai dar ruim. Não é isso que Deus tem para a sua vida, não. Você está caçando confusão com sua mão. Antes de você agir dessa maneira, pensa um pouco. Pede para Deus direção. Não age dessa maneira. Vocês estão entendendo? Quando você vai lá e vê que a pessoa está indo para um caminho errado e fala, dá um conselho de sabedoria, oportuniza essa pessoa de receber uma oração.
Ora por essa pessoa, intercede por essa pessoa na sua casa. Às vezes essa pessoa nem sabe que está recebendo uma oração, mas você está cobrindo a vida dessa pessoa de oração na sua casa. Glória a Deus por isso. Quando nós nos responsabilizamos pelas pessoas que Deus tem colocado no nosso convívio, nós estamos sendo atalaias do Senhor nos dias de hoje. Glória a Deus por isso. Assim como era necessário um atalaia naqueles dias, hoje é necessário um atalaia. E esse atalaia é a igreja de Cristo Jesus. Na nossa comunidade, somos nós que nos levantamos para poder cobrir a nossa cidade, as pessoas que moram aqui de oração, para poder nos levantarmos e anunciarmos que Cristo Jesus está voltando, por meio do nosso testemunho, por meio dos frutos que Deus tem colocado nas nossas vidas, por meio do nosso proceder, do nosso caminhar, da nossa história de vida, de quem um dia nós já fomos e quem um dia nós ainda vamos nos tornar, mas nesse processo nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas veem as nossas vidas, veem a transformação que Deus está fazendo. E nesse testemunho, nós estamos sendo atalaias também. Glória a Deus por isso. Nesse testemunho, as pessoas olham e falam, tem transformação de Deus na vida dessa pessoa. E o Senhor nos levanta como atalaias. O atalaia, então, ele era responsável por vigiar. Na torre de vigia, ele vigiava. E o que nós temos que vigiar, Bruno? Nós temos que vigiar os nossos relacionamentos. Nós temos que aprender a vigiar os nossos relacionamentos, a qualidade dos nossos relacionamentos, as motivações dos nossos relacionamentos. Nós precisamos ser atalaias nos nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender a vigiar o nosso testemunho. Qual o testemunho que eu tenho dado no meu dia a dia, na minha vida, de segunda a sábado, e não apenas de domingo na hora do culto? Eu tenho que aprender a vigiar o meu testemunho. Eu tenho que aprender a ser atalaia, a vigiar diante das tentações que me aparecem. O Senhor conhece as nossas fraquezas, não é verdade? Quem mais conhece as nossas fraquezas? Nós mesmos conhecemos as nossas fraquezas, não é verdade? A gente sabe onde a gente tem dificuldade de lidar. Quem mais conhece as nossas fraquezas? Satanás. O inimigo. Então você vai ser tentado na área da sua vida que você é forte para resistir, ou você vai ser tentado na área da sua vida que você tem dificuldade e é fraco para resistir? É uma questão lógica. Então nós temos que vigiar mais ainda em quais áreas da nossa vida. Onde que eu tenho que ser um atalaia presente, eu não posso dormir no ponto. É lá que eu vou vigiar para não cair em tentação. É isso que a Bíblia fala, vigiai e orai para não cair em tentação. Eu tenho que aprender a ser atalaia, vigiar nos meus caminhos, ou seja, nas minhas decisões, naquilo que eu vou decidir para a minha vida. Eu preciso aprender a vigiar. Opa, peraí. É isso que Deus tem para a minha vida? Eu estou vivendo os propósitos de Deus para a minha vida, ou eu estou vivendo os propósitos das outras pessoas para a minha vida? Eu estou vivendo aquilo que Deus espera de mim, ou eu estou vivendo aquilo que as pessoas esperam de mim? Eu estou vivendo aquilo que Deus preparou para mim, ou eu estou vivendo aquilo que eu quero e eu estou virando as costas para Deus? E estou deixando de viver o melhor de Deus para a minha vida? Será que eu estou vivendo na plenitude de tudo aquilo que Deus já sonhou para eu viver? Ou eu ainda estou vivendo muito aquém daquilo que eu poderia viver com o Senhor? Glória a Deus por isso. Eu aprendo a ser atalaia, eu aprendo a vigiar minhas decisões. Então a atalaia, hoje a igreja, que é levantada como atalaia, como sentinela, eu e você, nós somos convidados a vigiar e orar. Vigiai e orai. Por que eu vou orar, Bruno? Primeiramente por você. Muitas vezes a gente ora, a gente pede, mas a gente não ora por nós mesmos. Muitas vezes a gente tem esquecido de orar pelas nossas próprias vidas, pelos nossos próprios corações, pelos nossos próprios sentimentos, emoções, pelos nossos próprios pensamentos, pela nossa própria forma de enxergar a vida, pela nossa própria forma de tomar as nossas decisões. Nós precisamos vigiar e orar por nós mesmos. Nós precisamos orar pela nossa família. Orar pelas pessoas que Deus confiou ao nosso convívio. Orar pela nossa igreja, Igreja de Cristo Jesus na nossa cidade, para que o Evangelho continue expandindo e alcançando outras vidas, independente da denominação.
Nós precisamos orar pela nossa comunidade. Não adianta eu reclamar e falar assim, a minha cidade é difícil, a minha cidade é isso, a minha cidade é aquilo. E o que você está fazendo nas suas orações? O que você está movendo no mundo espiritual por meio das suas orações em favor da sua cidade? Quem está entendendo isso? A gente tem que aprender a orar pela nossa cidade, ser sentinela da nossa cidade. Senhor, eu quero orar pelos empresários da nossa cidade, para que eles possam investir mais e mais e gerar mais emprego na nossa cidade. Eu quero orar para que a nossa cidade possa expandir, possa crescer, possa vir mais indústria, mais comércio, mais serviço, que a nossa cidade possa ter mais saúde. Nossos irmãos aqui possam ter mais saúde, menos pessoas precisar usar o postinho ali ou ficar refém de uma UBS não, de uma UPA, de uma UAI. Senhor, dá saúde para o teu povo. Amém? Eu quero orar para os desempregados, que haja emprego, que haja... Quem está entendendo isso? Nós vamos orando e nós vamos nos responsabilizando. Quando o Senhor diz assim, que se o atalaia não avisar, não fizer, não cumprir o seu papel e pessoas morrerem no seu plantão, o Senhor vai responsabilizar a morte dessas pessoas do atalaia. Então, o que a gente aprende com isso? Que como atalaias do Senhor, nós precisamos aprender a nos responsabilizar pelas pessoas ao nosso redor, pela cidade que nós estamos, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Nós somos atalaia onde nós estamos. Glória a Deus por isso. O Senhor te constituiu como atalaia dele nos dias de hoje, como igreja de Cristo Jesus. Isso é prevenção espiritual. O atalaia trabalha com prevenção espiritual. Quando nós vigiamos e oramos, nós estamos prevenindo as nossas almas e as almas dos nossos irmãos. E assim cumprindo a grande comissão de Cristo Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Glória a Deus. Vamos ser atalaias. Vamos nos responsabilizar uns pelos outros. Quero te convidar a ficar de pé, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero te convidar a ter um momento de oração com o Senhor nessa noite. Coloque sua vida diante do Senhor, presente seu coração como você está. De repente a gente vai vivendo a nossa vida no automático, com os desafios, às vezes com as notícias ruins, com as dificuldades, às vezes com as notícias boas, com as facilidades. E sem perceber, o nosso coração vai se tornando insensível à voz de Deus. Sem perceber, a gente vai vivendo no automático, a gente esquece que tem propósito de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente esquece que você não está aqui por acaso, mas que Deus te chamou e que Deus tem propósito na sua vida. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, onde tem propósito de Deus tem provisão. Onde tem propósito de Deus na nossa vida tem provisão. O Senhor não vai deixar a gente desamparado. Então deixa eu te dar uma notícia, um recado do Pai para a tua vida. O Pai está cuidando dos seus filhos. O Pai está cuidando. Você pode dizer glória a Deus? O Pai está cuidando dos seus filhos. Não fica perdendo o seu coração, a sua mente nas necessidades mais elementares. Apresente as suas necessidades diante do Senhor. A Bíblia diz que a gente deve apresentar nossas petições ao Pai. Mas, meu irmão, acima de tudo, aprenda a descansar no Senhor. Porque o Pai está cuidando dos seus filhos. Glória a Deus por isso. O Pai está cuidando dos teus filhos. Aprenda a descansar na presença de Deus. Porque a gente não percebe, mas a gente vai se perdendo, se descabelando, se tornando refém da ansiedade, da angústia, do que vai ser o dia de amanhã, como que eu vou resolver isso, como que eu vou resolver isso. E por conta desses problemas tão elementares, você deixa de ser atalaia do Senhor. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E às vezes ele está roubando a nossa identidade e matando o propósito de Deus na nossa vida, por meio desses problemas, dessas dificuldades. Mas hoje aqui eu quero declarar no nome de Cristo Jesus que nós vamos sair daqui renovados no Senhor, que como igreja de Cristo Jesus nós vamos sair daqui com a paz de Cristo no nosso coração, nós vamos sair daqui com a esperança de que Deus está cuidando de nós, de que o Pai está cuidando dos seus filhos, e nós vamos sair daqui motivados
com a chama do Espírito Santo de Deus ardendo dentro de nós, para nós sermos atalaias do Senhor amanhã, depois de amanhã e até a volta de Cristo Jesus. Que nós possamos ser os atalaias que Deus levantou na nossa cidade, na nossa comunidade. Oh Deus, eu oro, Senhor, pela nossa igreja, pelas nossas vidas, pela vida de cada um que está aqui, presencial e também no online, para que o Senhor guarde os nossos corações, para que o Senhor guarde as nossas mentes, para que o Senhor renove em nossas vidas a chama do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor traga sobre nós a tua paz, a paz de Cristo Jesus, para que o Senhor traga sobre nós a tua alegria, para que o Senhor traga sobre nós a tua esperança, Deus, para que o Senhor aquete a nossa alma, como um pai que chama o filho e diz: filho, está tudo bem, acalma a tua alma, que o Senhor essa noite esteja falando com cada um de nós: filho, filha, está tudo bem. Eu não perdi o controle da situação, eu ainda sou o mesmo Deus, o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre. Eu ainda sou o mesmo Deus, o Deus de ontem que abriu o mar vermelho, que trazia provisão, que trazia maná. Eu sou esse Deus hoje para a minha igreja, eu sou esse Deus hoje para os meus atalaias. Então apenas descanse na minha presença, saiba que eu vou dar toda a provisão necessária. E a ti cumpre o teu propósito nessa terra. Sejamos os atalaias do Senhor, que nos responsabilizamos uns pelos outros, e em amor vivemos e manifestamos o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Cristo Jesus? Glória a Deus.